Oi, crianças, tudo bem? Aqui é a professora Isabela e hoje eu tô aqui pra gente ter mais uma aula. Vocês lembram que a gente aprendeu sobre como Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher? Hoje a gente vai aprender como aconteceu o primeiro pecado, como foi o primeiro pecado. Antes da gente começar, vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é o Deus que cuida de nós, o Senhor é o Deus que nos sustenta, o Senhor é quem proporcionou esse tempo para que nós tivéssemos essas aulas por vídeo. Que o Senhor possa abençoar a minha vida, Deus, e abençoar a vida de cada um que estiver ouvindo. Abençoa essas crianças, Deus, e fala conosco nesse momento. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, hoje a nossa história, ela tá lá em Gênesis. E é praticamente o capítulo 3 de Gênesis. Aqui, ó, minha Bíblia. E a ordem que Deus deu está em Gênesis 2, versículos 16 e 17. E a história do primeiro pecado, de como aconteceu, está no capítulo 3 de Gênesis. Então, vamos começar a nossa aula. Vocês se lembram que a aula passada eu contei que Deus criou um lugar lindo e que ele colocou o Adão e a Eva lá dentro para cuidar de todas as coisas que estavam lá? Vocês se lembram como era o nome desse lugar? Isso mesmo, esse lugar era o Jardim do Éden. Então, Adão e Eva estavam lá, morando no jardim, e Deus disse assim para eles, que está lá em Gênesis 2, versículo 16 e 17. Deus disse: de todas as árvores desse jardim, todos os frutos que tem aqui, vocês estão liberados. Vocês podem comer à vontade o que vocês quiserem, menos o fruto de uma árvore, que fica bem no centro do jardim. Essa árvore é a árvore da ciência do bem e do mal, e dela vocês não podem comer. Então essa foi a única ordem que Deus deu. Vocês são livres para fazer o que vocês quiserem aqui dentro, menos comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E Adão e Eva concordaram, disseram: não vamos comer dessa árvore. Eles entenderam o que Deus queria. E um belo dia, estava lá Eva passeando pelo jardim, quando ela encontra com a serpente. A serpente era o animal mais esperto de todos os animais que Deus havia criado. E a serpente começou a conversar com Eva. Ela disse assim para Eva: ei, Deus disse que vocês podiam comer todos os frutos desse jardim? E aí Eva respondeu: bom, Deus disse que eu podia comer todos os frutos, menos da árvore da ciência do bem e do mal, que fica bem no meio do jardim. E aí a serpente falou assim: você sabe por que Deus não quer que vocês comam desse fruto? Você não sabe? Ele não te contou? Ele não quer que você coma desse fruto porque ele sabe que se você comer, você vai conhecer todas as coisas. Você vai conhecer o bem e o mal e você vai ser igual a Deus. E aí Eva respondeu: não, Deus disse que se eu comer o fruto dessa árvore eu vou morrer. Porque foi isso que Deus havia dito. Não era para eles comerem o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque senão eles morreriam. E a serpente falou: não, ele não quer, porque assim que vocês comerem, vocês não vão morrer, mas vocês vão ser iguais a Deus. E aí, o que a serpente fez? Pegou o fruto assim, mostrou para Eva aquele fruto bonito, brilhante, que parecia gostoso. E Eva viu a fruta e pensou: nossa, essa fruta deve ser muito gostosa. Eu quero comer esse fruto. E Eva também queria conhecer o bem e o mal. Ela queria saber o que eram essas coisas que ela não tinha conhecimento ainda. Então, ela pegou o fruto e mordeu. E aí ela foi encontrar Adão e deu o fruto para ele comer também. E os dois comeram do fruto. Assim que eles comeram o fruto, eles ficaram com muita vergonha. Porque quando Deus criou o homem e a mulher, eles não sabiam o que era o bem e o que era o mal. Então eles não sabiam que eles estavam nus, que eles estavam sem nenhuma roupa. E aí assim que eles comeram, que eles conseguiram perceber o mal, e aí eles sentiram essa vergonha porque eles não estavam vestidos.
E eles correram e fizeram uma roupinha de folha. E aí, crianças, todas as tardes, Deus ia passear no jardim para conversar com Adão e Eva. E aquele dia à tarde, Deus foi passear pelo jardim e começou a falar assim: Adão, onde que você está? Ei, cadê vocês? E aí, Adão e Eva tinham corrido se esconder, porque eles só ouviram que Deus estava chegando. Quando Deus chamou, né, Adão, ele respondeu: Senhor, nós nos escondemos, porque nós estávamos nus. E eu fiquei com vergonha quando eu ouvi a sua voz, eu fiquei com medo. E aí Deus falou assim: mas quem disse para você que vocês estavam nus? Você comeu da árvore que eu disse para vocês não comerem? E aí Adão respondeu: sim, eu comi, mas foi a mulher quem me deu. A mulher que o Senhor criou me deu. E aí ele foi até Eva e disse: mulher, por que você comeu do fruto? E aí a Eva disse: a serpente me enganou e eu comi. Então, esse foi o primeiro pecado, foi a primeira desobediência do homem e da mulher. E todo pecado tem uma consequência, e a consequência desse pecado foi eles serem banidos do jardim do Éden. Então Deus tinha criado um lugar perfeito para eles viverem, que eles não precisavam fazer nada, e Deus baniu. Então agora ele disse que o homem teria que trabalhar para colher o seu próprio alimento da terra, e que isso não ia ser fácil, porque na terra ia ter espinhos, iam ter ervas daninhas, mas ele ia ter que trabalhar para ter o seu próprio sustento, do seu suor, do seu trabalho que viria o seu alimento. E a mulher sentiria dores para ter filhos. Esse foi o castigo que Deus deu. Então ele expulsou Adão e Eva do jardim e colocou anjos com espadas de fogo para proteger o jardim, para que os dois não voltassem. Deus também fez uma roupa de pele de animais, olha aqui, para eles, porque eles estavam nus. E agora que eles teriam que trabalhar, eles precisavam se vestir. E Deus então puniu Adão e Eva por terem desobedecido, mas Deus também puniu a serpente, porque o que a serpente fez não foi legal. A serpente, crianças, ela representa Satanás, que é o mal no mundo. É ele quem instiga o pecado. E aí ele disse assim para a serpente que ela ia se arrastar pelo seu próprio ventre e comer pó pro resto da vida. Por isso que as cobras se arrastam. E você vai ser inimiga das pessoas e um dia você vai ser derrotada, Deus disse para a serpente. Então a gente percebe que a serpente representa o Satanás. Não estou dizendo, crianças, que as cobras são Satanás. As cobras são criação de Deus, foi Deus quem criou todos os animais. Porém, Satanás a cobra era um representante ali no jardim. Então, Deus puniu a cobra, né? Puniu a serpente. E lá em Gênesis 3:15, Deus fala assim, que Deus diz para a serpente, né? Que ela seria inimiga dos homens e que o homem ferirá a cabeça da serpente. Essa promessa, crianças, já aponta para Jesus. Jesus é aquele que veio nos salvar. Ele quem veio tirar o pecado do mundo. Foi ele que se entregou e por meio do seu sangue nós fomos perdoados. Não é verdade? Quando a gente vai orar, a gente pede perdão pelos nossos pecados a Jesus, a Deus. Então, apesar de ter entrado o pecado no mundo, do homem e da mulher terem desobedecido, Deus já tinha um plano perfeito, que era Jesus para vir nos salvar e perdoar os nossos pecados. E nós devemos ser muito gratos por isso. Tudo bem? A atividade dessa semana vai ser assim. Vocês vão pegar aquela figura de Adão e de Eva, vão recortar e colar num rolinho de papel higiênico. E colar folhas para fazer a roupinha deles, né? Que Deus fez de pele de animais, mas a gente vai fazer de folhas as roupas dele, beleza? Então, devemos nos lembrar de pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e de tentar não pecar, né? De obedecer a palavra dele e o que a palavra dele nos diz. Então, pra gente terminar, vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, porque apesar dos nossos pecados, é o Senhor quem nos perdoa, quem nos traz redenção.
peço, Deus, que o Senhor possa trabalhar os nossos corações, Deus, que nós venhamos ser obedientes a Ti, a Sua palavra, que o Senhor possa nos perdoar, Pai, todas as vezes que nós pecamos, e que venha trabalhar no nosso coração, Deus, para que nós sejamos pessoas fiéis a Ti. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Tchau!